A virtude só cresce em um terreno que lhe é hostil. Essa ideia eu já discuti muitas vezes em livros, nas colunas da Folha. Eu acho que sim. Na verdade, eu não descobri a roda, né? A reflexão sobre virtude, arete, no grego antigo, que é a primeira vez que surge, então, uma reflexão sistemática, digamos, um livro sobre ética, Ética Nicômaco do Aristóteles, sobre virtude. A virtude é claramente uma coisa relacionada a uma certa força, né? A capacidade que você tem de desenvolver um certo comportamento e esse certo comportamento se transformar numa segunda natureza, como se fala em filosofia, e, portanto, você agir dessa forma como se natural fosse, de tanto que você praticou. Então tem algumas coisas aí a se lembrar. Primeiro, a virtude, a ética, é uma ciência da prática, não é teórica. Então, você pode fazer um curso sobre coragem, você não vai ficar corajoso. Você pode fazer um curso sobre humildade, você não vai ficar humilde. A humildade, como toda virtude, é uma característica que você só aprende por dentro, como se diria. Você tem que praticar. Agora, se isso só nasce no terreno que ele é hostil, veja bem, né? Pense no caso da humildade, por exemplo. Se você for uma pessoa que, digamos, não tem ou não teve muito sucesso na vida, não amealhou, como se falava antigamente, um patrimônio, se você não tem, por exemplo, um sucesso significativo com o sexo oposto, seu objeto de desejo e tal, ser humilde para você não seria um desafio, porque você não tem, na verdade, nenhuma causa, digamos, para ter orgulho. Aí é que vem a ideia da virtude ser alguma coisa que brota em terreno hostil. Porque para você, a humildade só é um desafio para quem tem razões para ser orgulhoso. Porque para quem não tem razão para ser orgulhoso, a humildade, se eu fosse ser irônico, eu diria quase uma obrigação, né? É evidente que a humildade enquanto tal, enquanto virtude instalada, ela tem um valor por si só, porque ela dá a você a noção do seu tamanho, ela dá a você a noção do seu alcance, ela dá a você a noção de efemeridade, e nesse sentido, é claro que ela tem um valor independente, se você tem sucesso ou se não tem. Mas como desafio, como, digamos, aquilo que brota no terreno que ele é hostil, é claro que a humildade é virtude quando ela brota num terreno que você tem todas as razões para não ser humilde. Pense aplique a mesma lógica da coragem, né? A coragem é uma virtude que você só pode testá-la, como toda virtude, aliás, como eu disse no começo, seguindo Aristóteles, na prática, né? Então, se você não passa nenhuma situação de risco, se você não tem que testar sua capacidade de resistência a pressões externas, à guerra, como sempre, né? A sociedade guerreira, a humanidade, a maior parte do seu tempo foi uma sociedade guerreira, a gente continua sendo uma espécie guerreira que está meio assim estragada numa praça de alimentação de um shopping center, mas a coragem, ela continua sendo testada cotidianamente, no trabalho, no amor, em ganhar dinheiro, em fazer escolhas entre dinheiro e outras coisas que podem ter valor e não só o dinheiro. Mas você só pode dizer que a coragem está em você no terreno que é hostil a ela, ou seja, num terreno que o mais fácil é ser covarde, num terreno que o mais fácil é você aceitar a situação. Então, se você observar essa dinâmica das virtudes, a dinâmica é sempre uma dinâmica onde existe um embate, né? Isso é o que a gente conhece em filosofia como ética das virtudes, a escola mais antiga de filosofia que tem, e que fala dessa ideia de formação do caráter. Por isso que se diz, né, que quando você sofre na vida, você tem que enfrentar dificuldades, isso forma caráter. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você for muito mimado, a chance de você virar um idiota é enorme, porque você não vai ter noção daquilo que os franceses chamam o justo preço das coisas. Quer dizer, você não vai perceber qual é o justo preço das coisas, ou qual é o justo
peso das coisas. Por quê? Porque você sempre teve tudo muito fácil. Então, a noção de a virtude é alguma coisa que só brota num terreno que ele é hostil, ela está diretamente ligada a essa noção de formação de caráter como alguma coisa que vai se constituindo ao longo do tempo em que você vai sendo testado. É muito claro, qualquer pessoa que lide com pessoas no seu dia a dia vê claramente algumas pessoas que demonstram uma tendência à coragem e uma maioria que demonstra uma tendência à covardia. Mas como hoje está na moda gourmetizar e mentir sobre tudo, então as pessoas falam por aí que na verdade é todo mundo igual. Não é não, uns são melhores que outros.